Muito obrigado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo em Filipenses. E eu queria convidá-lo a abrir a partir do capítulo 3, no versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. E eu queria convidar você se puder, a se levantar para fazermos essa leitura bíblica. Eu vou até o capítulo 4, versículo 7. Filipenses 3, 17 até 4, versículo 7. Crentes inimigos da cruz é o tema da nossa mensagem. Achou? Leio na versão século 21, que diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Queira Deus abençoar sua palavra. Sente-se, deixe sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Nós crentes somos chamados a viver glorificando a Deus em tudo que fazemos. Você vai comer, coma para a glória de Deus. Paulo diz, você vai beber alguma coisa, beba para a glória de Deus. Você vai participar de um sepultamento, vai enterrar um parente, que o seu agir ali traga glória ao nome de Deus. E a base bíblica para eu dizer isso é 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais ou bebais, tudo fazei para a glória de Deus. É isso. Se você é do Senhor, o que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Por outro lado, irmãos, não é difícil imaginar que incrédulos rejeitem e se oponham a Jesus Cristo e se tornem inimigos da cruz de Jesus Cristo. E nesse texto, se os irmãos prestaram atenção, nós lemos que Paulo lida com um grupo de irmãos da igreja de Filipos que parece se opor à santidade
e um grupo que conspirava contra a glória de Deus. Nós não sabemos, nós sabemos que a cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, loucura para os gentios. Mas o apóstolo Paulo aqui se assusta, porque em Filipenses 3,18, olhe para a sua Bíblia, diz assim: muitos andam entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos que andam entre nós. Paulo se refere a pessoas que frequentavam os cultos, possivelmente pessoas que foram batizadas, mas cujo estilo de vida era antagônico, contrário, incompatível com o Evangelho. Gente que era adversária do Evangelho. E muitas vezes eu ouço pessoas que se sentem desconfortáveis com o estilo de vida de pessoas que são membros de igreja. Você já deve ter ouvido isso. Pessoas que ficam muito más porque encontram pessoas que se dizem cristãs e a vida delas é incompatível com o Evangelho. Na verdade, muitas pessoas rejeitam não a mensagem do Evangelho, mas o comportamento de alguns cristãos. Mahatma Gandhi, ele dizia, certa vez ele afirmou assim: eu amo o Cristo que vocês pregam, mas detesto o cristianismo que vocês vivem. Mahatma Gandhi. E na verdade, muitos desprezam a fé evangélica por causa do fraco testemunho de alguns cristãos. Para corrigir essas distorções, o apóstolo Paulo nos apresenta 4 atitudes indispensáveis para vivermos de forma compatível, de uma forma que se harmoniza com o modelo deixado por Jesus Cristo. Então eu fiquei pensando como não ser um crente inimigo da cruz. Ou como não parecer inimigo da cruz. Porque o inimigo da cruz pega um anti-evangelho. Não é isso? Alguma coisa que não atrai a mensagem do evangelho. Alguma coisa que faz a pessoa rechaçar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, na continuidade dessa exposição, ele nos dá 4 conselhos. Preste atenção. Em primeiro lugar, ele diz assim: seja um cidadão na terra, mas com seus olhos colocados nos céus. Versículo 20, olhe para a sua Bíblia. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que fez com que alguns membros daquela igreja se tornassem inimigos da cruz de Cristo? Eles transformaram o seu estômago, como diz a minha versão, eles transformaram o seu apetite, como diz outra versão, mas na versão da maioria dos irmãos, eles transformaram o seu ventre em Deus. E aí o texto diz no versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, é a glória que eles têm, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, eles se preocupam só com coisas terrenas. E o que significa que o Deus deles é o estômago? O que significa o Deus deles é o ventre? O Deus deles é o seu próprio apetite, como a outra versão. Refere-se a pessoas que adoram, cultivam os seus próprios apetites. São pessoas que procuram as suas próprias gratificações pessoais e sensuais. Os inimigos da cruz cultuam a si mesmos
e por isso tudo que eles fazem é voltados para si, em benefício próprio. A sua fala gira em torno de si, ora como vítimas, ora como heróis, falam das suas obras, das suas realizações, das suas conquistas, são o centro da atenção, movidos por paixões, induzindo outros a essas mesmas paixões. Todo o esforço de vida dessas pessoas é dedicado em prol de coisas terrenas. Eles não conseguem entender que um cristão, aquele que se rendeu à cruz, é um cidadão de dois mundos, e ele não deve colocar seu estilo todo na vida, um esforço pessoal num estilo de vida terrena. Eu preciso ter um olhar para além da história e pensar nas coisas celestiais. O cristão é uma pessoa com dupla cidadania. Ele se sente responsabilizado em produzir aqui, nessa sociedade, uma vida mais justa, uma sociedade mais justa, menos desigual, mais humana. Ele é responsável nas suas tarefas, ele deve ser um bom funcionário, ele deve fazer coisas com excelência. Mas ele sabe que mesmo se dedicando para fazer o melhor aqui, ele sabe que em última instância a sua casa perene não é aqui, é nos céus. Quando morre alguém, não é difícil a gente dizer a seguinte expressão: fulano partiu. Não é isso? Fulano partiu. E eu fiquei muito tocado. Faleceu um pastor há pouco tempo, e um pastor que viveu muitos anos pregando o evangelho, e depois ele se aposentou, mas continuou servindo ao Senhor. Ele foi para uma outra igreja menor, uma igreja pequenininha, e ele pediu ao pastor: eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu posso te ajudar no culto de oração? Eu gostaria de dirigir cultos de oração e convidar homens da igreja para orarem comigo. Posso ajudar? Falou: pode ajudar. Posso fazer algumas visitas, aquelas que você pedir para eu fazer? Pode. E aquele pastor começou a pastorear e ajudar o colega pastor, um homem já muito experimentado, com cabelos brancos. E ele começou a desenvolver um ministério por puro prazer em servir ao Senhor. E aquele homem, no dia da sua morte, muitos pastores compareceram, ele era muito amado e querido, e um pastor foi lá à frente e disse assim: fulano de tal, pastor fulano de tal, finalmente chegou à casa do Pai. Finalmente chegou à casa do Pai. Eu gostei muito daquilo, porque a gente fala, fulano partiu, mas ele disse diferente. Ele chegou à casa do Pai. Ele não está partindo, mas ele está chegando. A sua mansão celestial é o seu destino. A sua pátria está nos céus. Dr. Russell Shedd, nós o conhecemos, muitos aqui o conheceram, foi um excelente expositor bíblico. Ele morreu em 2016, era boliviano, filho de missionários batistas americanos. Mas o seu ministério foi exercido aqui no Brasil. E eu posso dizer que Dr. Russell Shedd impactou uma geração inteira de crentes. E ele foi diagnosticado com câncer. E a sua última fala, ele já estava em estado terminal. E olha o que ele disse assim, aspas: eu me sinto desmamando do mundo e pronto para subir.
ele morreria um pouco depois de completar 87 anos. Para ele, desmame significava ele se desprender dessa vida e ir ao encontro do seu Senhor, do seu Salvador, a quem ele pregou e a quem ele amou. Se quisermos viver de forma bíblica, nós precisamos entender que a nossa cidade definitiva está nos céus. E eu ando meio fora de moda, irmãos, porque ninguém fala em céu hoje. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo abatido será transformado e glorificado. É isso que Paulo está dizendo lá no versículo 21. Olhe para a sua Bíblia. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a sua eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, você quer viver uma vida que não seja de inimigo da cruz? Seja um cidadão na terra, mas com seus olhos colocados nos céus. Seja um cidadão querendo o melhor aqui, mas não coloque o seu coração todo aqui. Coloque o seu coração nas coisas eternas. Como é que a gente pode viver sem ser inimigo da cruz? Havia lá em Filipos crentes que eram inimigos da cruz, o Deus deles era o ventre, o Deus deles era o estômago, era o apetite, eram as coisas aqui. Aí, o apóstolo Paulo vai caminhando nessa carta e ele nos deixa algumas pistas. E eu diria, em segundo lugar, pratique a unidade cristã. Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, diz as versões mais tradicionais. A minha versão é: suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Nós não sabemos especificamente qual era a dificuldade daquelas duas irmãs que tinham liderança na igreja de Filipos. Mas, infelizmente, as suas divergências estavam criando dificuldades para o bom andamento do evangelho e do testemunho cristão. As divergências delas estavam atrapalhando o bom andamento da igreja. Está entendendo? Nós não sabemos se elas trabalhavam com as senhoras, não sabemos se elas trabalhavam no ministério de louvor, não sabemos onde elas trabalhavam na igreja. Mas o fato é que suas divergências estavam causando mal-estar na igreja, estavam atrapalhando a igreja no testemunho do evangelho e elas precisavam encontrar um lugar comum. Paulo, no versículo 3, olhe para a sua Bíblia, ele diz que elas eram companheiras inestimáveis e grandes apoiadoras no ministério da palavra. Diz assim: juntas se esforçaram comigo no evangelho. Mas apesar de tudo isso, o relacionamento entre as duas precisou de alguém para acompanhá-las. Pede Paulo ao líder da igreja para que as auxiliasse. E algumas vezes, irmãos, divergências assumem uma dimensão tão grande no seio de uma igreja que, sem a presença de uma terceira pessoa, o diálogo torna-se insuportável. Por isso o apóstolo Paulo orienta os líderes da igreja em Filipos para ajudá-las. As duas não estavam encontrando um ponto de convergência e a igreja estava sofrendo com essa divisão e com essas diferenças.
eu posso imaginar algumas dificuldades que muitas vezes nós encontramos. Talvez uma dificuldade relacionada ao estilo de liderança, às vezes desejo de poder. Quando as pessoas querem as mesmas funções na igreja e não são contempladas, elas podem se sentir preteridas, desprestigiadas, diminuídas ou mesmo ofendidas. Talvez tivessem dificuldade por algum comentário infeliz que alguém tenha feito e elas se sentiram melindradas. Quantas vezes nós temos que enfrentar diferenças, predileções por estilos de pregação, por estilos de liturgia, decisões tomadas pela liderança que a muitos não parecem as mais corretas. Às vezes a maneira como as pessoas conduzem seus ministérios e assim por diante. Muitas coisas podem causar conflitos e divergências insustentáveis numa comunidade. E Paulo, por exemplo, ele sabia do que eu estou falando para vocês, porque se vocês estão lembrados, Paulo e Barnabé, companheiros de missões, grandes líderes da igreja primitiva, eles não conseguiram andar juntos por causa da discordância em torno de uma pessoa. E por causa disso eles se separaram. Mais tarde, o apóstolo Paulo, já no final dos seus dias, fala para Timóteo: olha, traga-me João Marcos porque ele me é muito útil. Mas João Marcos foi o pivô dessa separação. Paulo sabia disso. Agora Paulo, mais experiente, escreve aos crentes em Filipos, em especial a essas duas irmãs, e diz que essas irmãs, e diz para nós uma coisa muito importante para que o evangelho brilhe: pensem concordemente no Senhor. Essa a orientação, é esse o conselho. Trabalhem para que vocês andem em acordo. Trabalhem para que vocês consigam andar em conciliação. Trabalhem para que vocês andem unidos. Preservem a unidade. É isso que ele está falando aqui. O ponto central é colocar o evangelho em primeiro lugar, colocar a glória de Deus antes de qualquer coisa. Quando o amor de Deus e o amor pelo reino e pela obra de Deus estão em primeiro lugar, e não a vaidade, e não o poder, e não a glória pessoal, mas Deus, o amor a Deus, as coisas de Deus e o primeiro lugar a Deus estão em primeiro lugar e controlam o ambiente, tudo isso faz com que nós trabalhemos para desfazer as diferenças e os maus entendidos. A Nova Versão Transformadora da Bíblia diz assim: agora suplico a Evode e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, para não nos tornarmos inimigos da cruz. E aí você, pensando que está se tornando adversário de alguém da igreja, e você está se tornando inimigo da cruz. Está entendendo? Eu acho que eu queria que vocês entendessem. Em terceiro lugar, irmãos, como é que nós não nos tornamos inimigos da cruz sendo crentes? Eu creio que vem uma terceira orientação do apóstolo Paulo nessa carta, no capítulo 4, versículo 4. Para não nos tornarmos inimigos da cruz, temos de praticar a alegria e o contentamento. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo,
alegrai-vos. Você já reparou que nós vivemos numa época de muita insatisfação pessoal? Reparou? Que nós vivemos reclamando da vida, que nós andamos muito pouco pacientes com algumas coisas, e que se as coisas não acontecem como nós queremos, nós partimos para críticas, maltratos e coisas assim. Já repararam? Nós nunca tivemos tanto, mas nunca nos sentimos tão vazios, angustiados, tristes, deprimidos e ansiosos quanto essa geração. Provavelmente isso acontece porque nós não estamos atentos à fonte da verdadeira alegria. E estejamos buscando a alegria em fontes erradas. Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. O fundamento da alegria é Deus. Se a alegria estiver firmada em bases humanas, ela não será duradoura, ela estará sujeita às variações das circunstâncias, ao desgaste e à rotina. Em Deus, a base da alegria é diferente, é de outra natureza. Essa alegria no Senhor, ela não se desgasta, mesmo no meio de adversidades, ela é capaz de se sustentar. E esse texto é um imperativo, é um mandamento, portanto, não se trata de uma opção para um cristão, é uma ordem de Deus. Alegrai-vos no Senhor. A ausência de alegria torna-se desobediência a Deus. Parou para pensar nisso? Você que anda reclamando da vida, você que anda resmungando, você que anda sempre encontrando uma coisa que está ruim, você que anda falando mal dos outros à toa, você que não se contenta com tudo que Deus está lhe dando, e você se dizendo crente, Deus diz, alegrai-vos no Senhor. Significa que você anda se esquecendo daquilo que Deus tem feito por você. Significa que você tem se esquecido de todas as graças que Deus tem dado a você. Mas pastor, o que eu faço se eu não sinto alegria? Talvez estejamos pensando em alegria como uma emoção e eventualmente colocando a nossa alegria em circunstâncias, pessoas e coisas. Mas o texto nos diz que a nossa fonte de alegria tem de ser o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Agora que curioso, você sabe disso, vou só relembrá-lo. Paulo, quando escreveu isso, estava preso em Roma, encarcerado, numa circunstância desfavorável, mas a sua alegria estava firmada em situações favoráveis, em Deus, o seu Senhor, aquele que o amou e cuidava dele. Alegrar-te no Senhor é fruto do reconhecimento da sua bondade. E nós precisamos entender que nenhuma tragédia supera a sua graça. Então é um exercício de fé que nos conduz à verdadeira adoração e fortalece a nossa alma. Quando nós nos alegramos no Senhor, isso também alegra o coração de Deus. Pois nós fomos feitos para reconhecer que o seu amor nos basta. E a alegria do cristão é independente de qualquer circunstância, por isso pode se manifestar apesar das pessoas, das situações e preocupações. Quando eu fui pastorear um país que os irmãos já conhecem, não posso falar nome, tá? Quando eu fui pastorear,
A maior dificuldade que eu encontrava dos pastores lá era o dia de funeral. Porque iam pessoas não crentes e eles tentavam explicar por que os cristãos evangélicos cantavam hinos por ocasião de um funeral. E, meu querido João Marcos, eu notava que eles ficavam assim, sem saber como explicar bem. Porque para uma pessoa incrédula, cantar hino e louvar a Deus na morte, na dor, numa circunstância atroz, parece um contrassenso. E eu notava aquilo. Eles não sabiam cantar na adversidade. Aí Jesus vai e deixa o exemplo para a gente. Porque ele instituiu a ceia do Senhor, e ele já sabia e tinha acabado de dizer para Judas Iscariotes: o que fazes, faze-o depressa. E Judas saiu para combinar como é que ele ia traí-lo. E ele sai dali e vai para o Getsêmane. Mas antes de sair, diz a Bíblia, e tendo cantado um hino, partiram. Jesus ia ser preso, traído. Jesus ia ser abandonado pelos seus discípulos, mas ele canta um hino de louvor a Deus naquela circunstância. Então, irmãos, como é que nós não nos tornamos inimigos da cruz? Ande olhando como é que anda o seu humor, meu irmão. Ande olhando como anda e onde anda a sua alegria. E se você se diz crente, não é alegre, há alguma coisa errada. Talvez na fonte da sua alegria. Em quarto e último lugar, Paulo está dizendo de irmãos que participavam do culto com ele, que se envolviam com a igreja de Filipos e que eram inimigos da cruz. Como é que pode acontecer isso? Aí o apóstolo Paulo vai falando algumas coisas e eu associo essas coisas e ele diz em quarto lugar: não nos tornamos inimigos da cruz quando praticamos a moderação e o equilíbrio. Versículo 5, olha aí. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação pode ser traduzida por autodomínio, autocontrole. Seja o seu autodomínio, seja o seu domínio próprio, conhecido de todo mundo. Ou pode ser traduzido também por cortesia. Revela a importância da gente ter paciência, saber suportar adversidades sem perder o bom senso. Normalmente, a falta de moderação causa tristeza a nós. Você perde o controle e faz besteira. E depois vem uma tristeza muito grande pelas besteiras que você fez. Por aquilo que você falou e não devia ter falado. Por aquilo que você fez e não devia ter feito. E se realmente amamos a Jesus, quando radicalizamos e nos tornamos duros, somos obrigados a depois pedir perdão. E Deus deseja que a moderação seja uma característica marcante de cada crente. Feliz a igreja que tem crentes sensatos e moderados. Feliz a igreja que tem pessoas moderadas, pessoas controladas, pessoas que têm domínio próprio, até na liderança. Moderação tem a ver com sensatez, com bom senso. Existem pessoas que são radicais e extremas em suas posições e por isso facilmente se isolam ou são isoladas. Há um ditado antigo que diz o seguinte: prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Aí eu estava falando isso e uma irmãzinha falou assim: pastor, eu li que caldo de galinha com os miúdos faz mal, tem que tirar o miúdo.
Então eu comecei a falar, prudência e caldo de galinha sem miúdos não faz mal a ninguém para satisfazer aquela irmã. Né? Muitas pessoas são radicais nas suas posições pessoais e incapazes de dialogar, incapazes de ouvir opiniões contrárias dos outros e rejeitam tudo que é o contrário antes mesmo de ouvi-los. E são incapazes de ouvir ideias diferentes. E eu não estou dizendo ouvir essas ideias para concordar, não, mas para ouvir. E isso gera polarização. E, irmãos, preste atenção, polarização política tem se tornado um problema sério no nosso Brasil, nas nossas famílias e até em algumas igrejas. Existem famílias hoje que estão divididas por causa da visão política. Mas o mais lamentável é saber que existem igrejas que estão se dividindo por causa da visão política. E a moderação tem se tornado um artigo escasso e raro nesses lugares. Outro aspecto que nós podemos observar é que algumas pessoas são radicais em apenas alguns pontos. Por exemplo, alguns são radicais na política, mas são moderados em outras áreas. Alguns são radicais na alimentação, mas nas outras posições são comedidas. Alguns são radicais em alguns pontos doutrinários. Sabe aquele sujeito que não abre mão e quem não pensa como ele em situações que não são essenciais à fé cristã, ele diz, não é cristão. Mas em outras áreas são tão flexíveis. Mas seja qual for a sua radicalidade, ela pode se transformar em algo duro e desamoroso. Porque você é radicalmente convicto de uma coisa, você começa a tratar mal pessoas que não pensam como você. E você deixa de demonstrar amor e compaixão por essas pessoas, porque eles não gostam do que você gosta, eles não pensam como você pensa, e não são nem questões essenciais, e nem questões essenciais da fé. Se você tiver de ser radical, eu creio que nós temos direito de sermos radicais em duas áreas. Primeiro, quando a glória de Deus está em risco. Eu tive um amigo que durante muito tempo foi repórter da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E ele fazia todos os jogos de futebol da TV Bandeirante nos anos 80 aqui no Rio de Janeiro, José Roberto Tedesco. E ele me disse que acompanhando a seleção brasileira dos anos 80, eles estavam chegando num voo no Rio de Janeiro, e o João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro, ele tinha sido convocado para aquela seleção. E se você conhece João Leite, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele é uma pessoa muito bem-humorada. Ele conta muitas piadas, e piadas bem leves, mas muito inteligentes, e você começa a se sentir atraído por ele. Havia até um becão brasileiro que, quando João Leite foi contratado para trabalhar no clube dele, disse, não vou me aproximar porque ele vai querer me falar da religião dele. Mas quando ele via, ele estava perto do João Leite, e João Leite estava contando histórias para ele, e daqui a pouco começou a falar de Cristo para ele, até que ele se converteu. Mas vamos voltar. E João Leite, muito alegre e tal, e o avião está descendo,
e o pouso do avião foi muito difícil. E um daqueles jogadores falou: "Tá vendo, João Leite?" E falou alguma coisa de Deus, que ia em contra a própria glória de Deus. O João Leite, a contra-orientação da aeromoça, tirou o cinto de segurança, se levantou, foi lá e falou assim: "Você brinca com qualquer coisa, mas não brinque com o meu Deus." E aquele jogador de futebol conhecido, não vou citar o nome, José Roberto Tedesco, disse assim: o João Leite tinha quase 2 metros, mas naquela hora ele ficou grandão, 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 e aquele jogador ficou pequenininho. Tudo porque João Leite não gostou da piada que incluía a glória de Deus. Então há uma área em que, se você quiser radicalizar, estão falando contra a glória de Deus. Se incomode se você é de Jesus. A segunda área que nós podemos radicalizar é quando nós vemos que pessoas estão sendo oprimidas e violentadas. Em geral, pessoas radicalizam em áreas secundárias e, por causa de sua posição extrema, perdem a dimensão comunitária, perdem o respeito e o amor que precisam desenvolver junto a grupos, comunitariamente. E radicalizando em situações assim, nós nos tornamos críticos, amargos, ferinos, nós nos isolamos, nós perdemos a comunhão e nós machucamos pessoas e nos machucamos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está olhando para a igreja de Filipe, e aquela igreja foi uma bênção na vida dele. Foi a única igreja que se lembrou dele quando ele estava preso. Foi uma igreja que deu muita alegria a ele. Mas agora ele estava triste, porque alguns daqueles irmãos estavam se tornando inimigos da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que falava isso com imensa tristeza, de pessoas a quem ele queria bem, que estavam se tornando inimigas da cruz de Cristo. E ele então, falando essa frase, ele passa a falar de 4 práticas cristãs fundamentais para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Seja um cidadão na terra, com seus olhos colocados nos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pratique a unidade cristã, rogo a Evódia e a Essinte que pensem concordemente no Senhor. Exercite a alegria e o contentamento, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Exercite o equilíbrio e a moderação, seja a vossa moderação, o seu autocontrole, o seu autodomínio, conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. E então, deixa eu deixar um dever de casa, né, para você. Qual o dever de casa que eu vou deixar para você? Você tem tido a compreensão, você que se diz crente, que você é um cidadão, talvez até de Teresópolis, ou daqui perto, um cidadão brasileiro que seja, mas que você, que se diz de Cristo, é também um cidadão do céu, e que sua pátria não está aqui, a sua pátria é celestial? Você tem colocado os seus olhos nas coisas do céu e o seu coração, ou o seu coração está enraizado nas coisas terrenas? Será que você não precisa se arrepender do seu olhar para a vida, da ótica, da maneira com que você tem olhado para a vida,
de uma maneira tão mundana. Como é que têm sido os seus relacionamentos? Como aquelas duas irmãs da igreja de Filipos, será que você não precisa reconsiderar seus pontos de vista para pensar de forma a manter a unidade da igreja? Da igreja de Jesus Cristo? É possível, por causa da unidade do corpo, por causa de Jesus Cristo, você ser mais misericordioso e mais moderado? Será que é custoso você fazer um esforço assim? Você tem sido uma pessoa agradecida? Você tem tido contentamento em Deus? Você tem exaltado a bondade de Deus na sua vida? O seu coração é grato ou o seu coração é amargo e triste? Será que você não precisa se arrepender do seu mau humor e voltar os seus olhos para Jesus e a obra que Jesus tem feito e fez por você? Você tem sido moderado? Ou você quer impor o seu ponto de vista às pessoas e não aceita a visão dos outros? Será que você não precisa se arrepender por estar tomando posições tão polarizadas em coisas que são secundárias? A sua moderação, o seu equilíbrio, o seu bom senso tem trazido unidade, fortalecido os seus relacionamentos, trazido unidade para a sua igreja, ou você tem sido duro demais e causado tristeza, distanciamento e separação entre irmãos? São perguntas, são dever de casa para o nosso coração. E se nós não estamos fazendo isso, será que nós não estamos sendo inimigos da cruz de Cristo? É para pensar, porque são questões práticas, são questões do dia a dia, questões da nossa vida que trazem qualidade para a nossa vida, mas mais que isso, abençoam outras pessoas, abençoam a igreja, abençoam meus irmãos em Cristo. Deixa eu terminar com moderação uma coisa. Eu tenho amigos, até amigos no Facebook, em outras redes sociais, que têm posições políticas totalmente antagônicas às minhas. Sabe o que eu faço? Leio, vejo, finjo que não vi e vou adiante. Faço isso, sabe? O cara falou um disparate que eu não concordo desde a primeira frase que ele fez. Leio aquilo e leio rápido para não me machucar mais, para eu não ser tentado a responder. E eu digo para vocês, às vezes eu tenho vontade. Eu falo, esse cara já esqueceu tanta coisa. Esse cara não está vendo outras coisas. E eu tenho vontade, às vezes, de botar lá uma opinião minha. Eu falo, não, isso não vai ajudar em nada, deixa o cara lá. É meu amigo, vai continuar sendo meu amigo. E às vezes oro por ele. Faço mesmo, irmãos, tá? Faço mesmo, porque nós precisamos ter marcas daquelas pessoas que são de Jesus. Não estou dizendo que você seja um banana. Não estou dizendo que você é uma pessoa que não tem posição própria. Evite brigar, evite desunião, evite se aborrecer, evite aquilo que, em vez de construir e em vez de trazer paz ao seu coração, vai trazer dor, vai trazer taquicardia, vai trazer a você muita amolação. Que Deus nos abençoe.